Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life. Suplementos alimentares de qualidade. O Inspiração já está no ar aqui na sua TV Grão-Pará e em mais 2 canais no YouTube. No canal da TV Grão-Pará e no meu canal. Inspiração com Jerusa, por favor, pesquisa na lupinha do YouTube. Inspiração com Jerusa. Se inscreve, ativa o sininho para você ficar atualizado sobre Inspiração com Jerusa no YouTube. Hoje a nossa entrevistada é uma mulher e é inspiradora. Eu estou falando de Andréia Martins. Ela é advogada e corretora de imóveis. E sabe o que ela quer inspirar? Ela quer inspirar a valorização da profissão corretora de imóveis. Andréia, obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite. Obrigada por vir compartilhar a tua história, tá? Eu que agradeço, estou muito honrada de estar aqui, porque eu sou tua telespectadora e eu gosto muito do teu programa. Ai, obrigada. Andréia, me diga uma coisa. Tudo tem um início, né? Sim. Você primeiro teve a formação de advogada. Sim. E como foi migrar? Quer dizer, a advocacia nunca se deixa de exercer, né, amiga? Nunca deixa. A gente sempre precisa do nosso conhecimento. Mas assim, eu comecei lá em 2006 como advogada numa imobiliária e para fazer os contratos das construtoras que eram parceiras dessa imobiliária. E aí, naquele furdunço lá de oferecer uma informação aqui, uma informação ali, eu já fui me interessando. Na verdade, eu fui uma curiosidade, né? Ficando curiosa por aquele métier dos corretores, porque era muito dinâmico, né? E tem muitos passos, né? Sim, tem muitos passos. E alguém percebeu que você levava jeito? Me conta isso. Então, aí eu sentava do lado do diretor dessa imobiliária. E um dia ele chegou com a dona da imobiliária e falou assim, olha, a Andréia tem um jeitinho, porque eu vejo que ela é interessada. Aqui você pode falar logo a empresa, era Chão e Teto? Era Chão e Teto. Foi lá onde eu comecei, onde eu aprendi tudo que eu sei. Assim, era uma empresa assim que realmente valorizava a gente, sabe? O profissional, a Ângela, que era a dona, e o seu Carlos Eduardo, eles, como é que eu posso te dizer? Eles investiam na gente, sabe? Com curso, com palestra. Na capacitação. Na capacitação, corretor, né? Isso, para a gente ficar cada vez melhor, para atender o cliente cada vez melhor. Então, foi uma boa escola para mim, assim. E aí você trabalhou quanto tempo? Então, fiquei mais ou menos uns 6, 7 meses na parte fazendo os contratos. Aí numa dessa ela me chamou, olha, que era o diretor lá, né? O Acácio falou que você tem muito jeitinho e tudo. Eu falei, mas eu não sei, nunca vendi nada, não tenho essa habilidade. Aí, ela falou, não, vai, eu vou ligar pro Cresce, tu vais pra lá, vou dar o teu nome. E ela pagou o meu Cresce, assim, ela pagou o meu curso, sabe? Eu, tipo assim, fiquei muito, a gente não dá pra dizer não, né? Eu fui... Uma oportunidade. Sim. Alguém viu um talento em você que você... talvez viu uma coisa que eu nunca tinha visto. E de lá pra cá, comecei com imóveis na planta. Eu adoro uma plantinha, que eu sempre brinco, né? Comecei com imóveis na planta, fiquei uns 6, 7 anos lá. Depois fiquei uma carreira solo e hoje eu estou numa outra empresa. Hoje eu já trabalho com avulso, que são avulsos, porque a gente já tem uma carteira de cliente, eles já procuram a gente para a gente vender o imóvel, para a gente procurar algum imóvel para ele, mas com cliente proprietário. E ainda mais que o corretor, quando ele tem uma carteira, ele gera uma confiança, não é, Andréia? Sim. Essa palavra confiança. É tudo. Para o corretor de imóveis, é tudo, não é? É confiança, transparência, sabe? A gente busca essa troca com o cliente. A gente tem que confiar no cliente e o cliente tem que confiar na gente, porque a gente está com verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Quando eu digo confiança e transparência, é porque, assim, às vezes, nem sempre o cliente também quer ouvir o que a gente tem para dizer, mas a gente precisa dizer. E ainda mais, né? quando vai avaliar um imóvel. Pois é. Nessa parte, é a parte mais dolorosa, vamos dizer assim, tanto para o corretor, né? Quanto para o cliente. Né? Muitas vezes eles não têm noção, né, do valor, às vezes, de mercado, do valor de mercado. E a gente tenta
busca, né, faz um estudo de mercado daquele determinado imóvel para chegar num preço de mercado, que o imóvel possa ser vendido. Porque o que interessa para a gente, Jerusa, é que o imóvel seja vendido como para o cliente, né? Agora, se tiver... Porque às vezes o que eu vejo muito, assim... A pessoa quer vender o imóvel, claro, ela tem um apego. Nem sempre quer vender. E já investiu o dinheiro de uma vida naquele imóvel. Verdade. Né? O dinheiro da família, enfim. Aí superestima. A casa vale, por exemplo, vale 1 milhão. Ele quer vender a 1.800.000. Aí quando o corretor fala, vamos ver, vamos analisar... É um choque, né? É um choque. A gente tem que ir com muita delicadeza, com muito respeito, porque como tu disseste, tem o valor emocional, né? Então, e tem todo, além do valor emocional, tem toda uma história por trás daquela venda. Não é sempre vender por vender, é vender por alguma necessidade. Ou uma necessidade mesmo, uma necessidade, ou para comprar um imóvel, porque está precisando. De qualquer maneira é uma necessidade. Às vezes tem momento de dor, sabe? Também, momento de dor, ou porque também aquele imóvel já é muito grande, não precisa daquilo. Existe sempre uma história por trás, então a gente tem que ir com muito respeito. Só que nessa hora do preço, né, que a gente tenta explicar a situação. Então a gente, a maioria das vezes, consegue que ele entenda que foi feito um estudo e que a gente chegou naquele valor para vender o imóvel dele. Porque se ficar lá e não vender, não vai ser bom para ele, não vai ser bom para mim, entendeu? Por isso que eu digo, é uma relação de confiança mesmo. Que legal. E também eu percebo que tem que ter um pouco dessa tua paciência. Tem, às vezes a gente tem que ser terapeuta, né? Porque a pessoa tem vezes que a pessoa conta uma história da vida para chegar por que tá vendendo. Às vezes são histórias tristes, às vezes não são, às vezes são histórias alegres. Então a gente tem que ter aquela paciência de ouvir, o outro, né? E a empatia. Andréia, e também eu acho que tem que ter, tem que ser meio produtor também, o corretor de imóveis, né? Porque, por exemplo, eu vou casar e quero uma casa X, né? E para abrigar tantas pessoas, aí liga para o corretor. Eu quero um imóvel assim, acontece isso? Acontece deles quererem, às vezes muita, como é que eu posso dizer? Acontece dele saber o que ele quer e acontece também do cliente não saber o que ele quer. Meu pai do céu! E a gente tem que ir justamente conversando, porque às vezes o cliente ele pensa que ele quer uma coisa e ele precisa de outra. Ou então, às vezes, ele quer aquela coisa e não pode. Então, é sempre uma relação mesmo de confiança, porque é de conversar mesmo, de falar, de entender e atender. E adequar, verdade. Que bacana. Assim, você lembra dentro desse teu tempo de profissão de um caso, assim, muito bem resolvido, mas que você teve que ralar, sem citar nomes, claro. Mas, assim, um caso icônico, assim. Gente, consegui aquela casa, consegui aquele apartamento. Foi difícil, mas consegui e foi, assim... Você tem algum caso curioso? Eu tenho, assim... Tenho um caso que foi negativo, mas depois foi curioso, porque tinha, né, um determinado cliente que ele não saía da sala dele. Não saía da sala dele. Ele chegava, eu quero esse apartamento. Ia comprar para a filha e eu falei, tá, mande fazer o contrato. Aí eu falei, tá bom, a gente manda rodar o contrato, mas o senhor vai ter que assinar. Não, não vou. Ele não saía da sala dele. Eu não tô entendendo. Porque assim, tem construtora que o cliente tem que assinar o contrato lá, no caso lá na imobiliária, né? Isso faz muitos anos. Esse cliente ficou comigo por muito tempo, até morrer. Ele já era um senhor, né? E aí ele chegou comigo e falou assim, André, eu quero esse determinado apartamento. Falei, tá bom. Peguei o contrato, levei para ele. Quando chegou lá, ele falou para mim assim, eu vou ficar no final de semana para eu ler. Eu já fiquei nervosa, porque não pode, né? Eu tinha que levar de volta o contrato. Aí eu falei, tá bom, o senhor fica. Quando eu cheguei na segunda, ele falou, não quero mais esse apartamento. Nossa! Como é que eu ia explicar? Que eu levei o contrato, que ficou com ele e ele não quis mais. Aí eu falei, tá bom, o senhor não quer? Não tem problema. Porque assim, Jerusa... Não pode obrigar. Não, e eu sempre acho que as coisas acontecem
sempre o cliente me procura e diz assim, ai, eu quero vender meu imóvel e tudo. Aí eu digo, calma, se acalme, que a coisa vai acontecer. O imóvel está no preço certo, ou então daqui a um tempinho a gente pode ser que precise dar uma ajustada, mas vamos levar que é para a coisa fluir. Então sempre tive isso, sabe? Que eu gosto que a venda seja mais ou menos redondinha, que aí fica bom para todo mundo, né? Sem pressão. Aí eu falei, não, tudo bem, não se preocupe não. Era no 12º andar, era no 15º andar, nunca esqueço. Aí tá. Passou um mês, ele virou para mim e voltou assim, André, eu quero de volta aquele apartamento. Eu disse, mas aquele não tem mais. Porque eu lhe falei, era um por andar, eu lhe falei que estava vendendo e o senhor perdeu uma oportunidade. Então, para cima não tem mais. E aquele 15º que era meu, eu digo, não tem mais. Aí eu falei, veja o que tem. Aí eu falei, tinha o 12º, só que era mais caro, porque como passou um mês, era uma época que mudava a tabela todo mês. Todo mês muda a tabela de apartamento na planta, praticamente. Caramba! Aí ele, mas tá mais caro. Eu digo, mas o que eu posso fazer? Por que o senhor não ficou com mais alto? Sabe? Então, assim, tem essas coisas que acontecem. E ele comprou, André? Comprou, virou meu cliente, depois comprou mais 2 imóveis comigo. Eu adorei! Poxa, Andréia, valeu a pena esperar um mês a mais. Não, um mês a mais. Mas o nervoso, né, que a gente passa. Deus o livre, então, assim, cada situação. Tem muitas histórias. Às vezes a gente pega um cliente mais difícil. Eu trabalho muito, Jerusa, com cliente proprietário. Né? Ou seja, aquele que quer vender o imóvel. Entendi. Né? Já é a negociação diretamente com ele. Não, o cliente proprietário que eu quero te dizer é o dono do imóvel, ele quer vender, ele não quer comprar. Ah, certo. Tá? Pois é. Ele quer colocar o imóvel dele para vender. Então a gente trabalha. Então ele tem que trabalhar a ansiedade, porque ele está querendo vender o imóvel. A gente tem que trabalhar aquela questão de ajustar o preço, entendeste? Então muitas coisas acontecem. Eu sempre digo assim, às vezes eu pego uns clientes difíceis, sabe? Difíceis. Mas eu digo assim, aí eu digo pro meu diretor, o difícil é incrível, faz a gente trabalhar mais, faz a gente trabalhar melhor, mas assim, acontece a coisa, sabe? Eu digo, eu só pego o cliente difícil, mas parece que vai acontecendo tudo direitinho. Todas as etapas vão acontecendo, né? Tem cliente fácil, agora, um tempo desse, um mês atrás, eu vendi uma casa de uma cliente minha de 15 anos atrás, que comprou um imóvel na planta há 15 anos atrás. Ela lembrou de você. Ela foi embora. Foi assim, muito emocionante, porque ela é mineira, morava aqui há 20 e poucos anos, fez a vida aqui, só que ela retornou por trabalho para Minas Gerais. E tem 2 casas. E me mandou, de repente, uma mensagem pelo Instagram, que ela me achou. Falou, André, eu quero vender minha casa. E eu só lembrei de você. E eu fiquei, assim, realmente muito emocionada com isso. Sabe? Da confiança, dela ter lembrado de mim lá atrás. Vendi já vendemos uma casa dela, que a mãe ainda está aqui, só que a mãe também já vai embora. E agora vamos logo assim sair a inquilina da outra casa, vamos vender, porque ela não vai mais voltar para Belém. Então, assim, nesse caso especificamente, eu fiquei muito emocionada e grata dela ter lembrado de mim. Entendeu? Andréia, com certeza, é uma relação de muita confiança. Isso. A gente vai para um breve intervalo e a gente vai continuar conversando. Eu estou adorando esse papo. Gente, a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já. Eu quero apresentar para você os produtos da Nutri-Life. São suplementos alimentares de altíssima qualidade para fazer bem para a sua saúde. Fale com a nossa equipe de vendas através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. 999 94 1212. Eu vou repetir. 999 94 1212. Fale com a nossa equipe de vendas, entregamos em toda a região metropolitana de Belém, não cobramos taxas de entrega, você parcela nos cartões, passa Pix, temos vários produtos para melhorar sua saúde. Tem o anti-estresse, tem o Black Monster, temos ômega 3, tem o seca barriga e outros suplementos para sua saúde. Fale com a gente através do WhatsApp 999 94 1212. Só para reforçar, se você quiser comprar algum suplemento alimentar de altíssima qualidade, que é da marca Nutri-Life,
fale comigo através do WhatsApp 99994 1212, 99994 1212. E eu continuo o bate-papo com a Andréia Martins, que é advogada e corretora de imóveis. Andréia, adorei essas histórias. E isso tudo assim que eu fico analisando, né? Que como é importante na tua profissão ter muitas qualidades. Sim. Ser corretor de imóveis não é fácil. Não é fácil. Precisa ser mais valorizado. Como que você fala sobre essa categoria? Bom, como é que eu posso te dizer? A gente não sai do ensino médio querendo ser corretor de imóveis. Tu não ouve isso? Ah, saiu do ensino médio, vai fazer o quê? Não, quero estudar para ser corretor de imóveis. Não tem isso. Acontece, como aconteceu comigo, a maioria das pessoas que eu conheço foi acontecendo. Né? Uma coisa ali, alguém chamou, conhece alguém que já está na profissão e foi. Então, como é que eu posso te dizer? Então, eu penso que a partir do momento que você decide ser corretor de imóveis, você tem que ser profissional. Por exemplo, eu sou corretora de imóveis. Eu amo o que eu faço. Eu adoro ser corretora de imóveis. Eu gosto de gente, né? Isso é da minha personalidade. E essa profissão, né? Que você lida com qualquer tipo de pessoa, né? Tipo, pessoas novas, jovens, pessoas mais velhas, pessoas que estão numa situação mais difícil, outra que não. A gente lida com várias situações. Então, assim, eu penso que o corretor ele precisa se valorizar, né? Eu sou corretora, essa é a minha profissão e falar com orgulho. Eu tenho orgulho de ser corretora de imóveis. Então, não interessa como você chegou aqui, se você era advogado, se você era engenheiro, se você era fotógrafo, ou que seja. Ou então uma dona de casa, que isso é muito legal também de falar, porque é uma profissão que você tem não fica presa. Então, você pode montar os seus horários, você tem uma disponibilidade de tempo que dá para cuidar para quem está querendo começar, ou então recomeçar. Então, tem esse lado também de você poder fazer a tua agenda, entendeu? Começar devagar. Vai depois faz o curso de capacitação. Sim, tem que fazer. Tem que fazer o CRES. Tem que fazer o CRES, tem que fazer o curso, que é o de técnico de transações imobiliárias. Você tira primeiro uma carteirinha de estagiário e aí escolhe um lugar ou com alguém, ou algum corretor para trabalhar, ou uma imobiliária para ficar de estagiário, e depois você tira o seu CRES, né, o definitivo. Mas assim, acima de tudo, profissional. Porque o que eu penso? Quando você precisa de um médico, um cardiologista, tu vais procurar um médico cardiologista. E de confiança. E de confiança. Ou alguém que te indicou, que gostou do atendimento. Isso. Se você vai... cardiologista, então... Não, se você precisa de um advogado, ou então tá com alguma dificuldade, precisa de um advogado, você vai procurar um advogado. Então, se você precisa vender o teu imóvel, ou comprar um imóvel, procura um corretor. Uma pessoa credenciada, porque aquela pessoa vai te ajudar. Vai te ajudar com relação a preço, vai te ajudar com relação à documentação. Porque isso é muito importante. Nossa, gente, é muito importante. Vocês não têm noção de como é essa questão de documentação. Quando você faz algo errado na venda... Deus o livre. Isso prejudica um monte de gente. Então, você tem que ter aquela capacidade de olhar um documento, de saber se aquilo vale, se aquilo é legal, entendeu? As certidões. As certidões que são importantíssimas. Quem está te vendendo também a gente tem como... Então, você precisa... Não é simplesmente chegar alguém na tua casa, eu quero comprar a sua casa, bora fazer um contrato aqui. Não, gente, tem muita coisa por trás. Então, é assim, o recado é, para o corretor, se valorize, se capacite, sabe? Tenha orgulho da sua profissão, e para quem quer vender o seu imóvel ou comprar um imóvel, procura um profissional, sabe? Procura um profissional, porque aquela pessoa vai te ajudar, vai te orientar, né? Vai ver o que for melhor para você. E a gente tem que ter essa troca, né? Porque você sempre procura um profissional quando você está precisando de alguma coisa, de um médico, de um engenheiro, de um advogado. Por que não procura um corretor? Não, eu vou te dizer, é que tem gente que quer economizar. Pois é, às vezes... Não quer pagar uma comissão que é justa para o profissional e acaba pagando um preço muito alto. Verdade.
Não é verdade? É verdade. É o barato que sai caro. O barato que sai caro. É. Imagina, eu nunca cortei meu cabelo, cortar sozinha. Pois é. Eu que Pronto. Nunca desencavei uma unha, fazer o serviço da podóloga. É. Deus o livre. Então, corretor... Você falou de documentação, eu lembrei quantas documentações são necessárias. Muitas. E como advogada, não é? Além de ser corretora, advogada... Agora, o direito te ajuda, né? Ajuda, ajuda. Ajuda na formação, a gente já tem um olhar melhor quando vai ver um contrato, ou então quando pega a documentação daquele imóvel, ou então quando, por exemplo, a situação do imóvel, querem vender o imóvel, mas ele vai começar um inventário, vamos supor. Existe isso, inventário. Andréia. Existe várias situações, entendeu? Porque, às vezes, uma parte da família quer vender. A outra é muito comum. É muito comum. E, às vezes, eles querem vender sem começar inventário. Eu já tive situação assim. Eles precisam vender aquele imóvel porque está gerando despesa, mas também não tem o dinheiro para começar um inventário. Então, a gente tem que chegar, trabalhar e achar um cliente que compreenda essa situação. Para incluir dentro da negociação. Para ser sempre às claras. Aconteceu isso comigo. Eu estou te falando coisas que aconteceram comigo. Eu tinha um imóvel para vender e eles precisavam começar um inventário, mas não tinham dinheiro. Que é normal, é caro fazer um inventário, né? E todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem, né, os seus compromissos. Então, calma, vamos vender. Pois a gente mostrar... Aí, ou seja, não pode ser financiado um imóvel desse. Então, só pode ser vendido à vista. Então, são essas peculiaridades que a gente consegue ajudar tanto o cliente vendedor como o comprador. Para explicar para ele, olha, você só pode vender esse imóvel à vista. E a situação é mais difícil, porque à vista não é todo mundo que tem, não é todo mundo que quer, né? Como o comprador, olha, essa situação tá assim, o senhor confia? Então, graças a Deus, achei um comprador para este imóvel específico. Ele comprou, pagou uma parte para eles começarem o inventário, tudo no contrato, tudo bonitinho. E agora que parece que já vai sair, eu acho que já vai sair o inventário, já vai sair, vai acabar, né, a questão do inventário, vai sair o registro e ele vai pagar o restante. Quer dizer, que solução maravilhosa. E assim, nós tivemos sorte. Que eu digo que a sorte, na verdade, eu penso que é uma oportunidade e a gente está preparado para explicar, né? Então, teve a oportunidade, né, desse cliente e ele compreendeu a situação e teve confiança. Andréia, porque não é fácil você dar uma metade de um imóvel, de um valor de um imóvel, né? Mas assim, ele pagou a metade, ele já pegou o bem. Então, tudo isso também é garantia que a gente tem que dar para os dois. As partes, isso, né? Isso. Andréia, não é que os corretores, eles não fiquem chateados comigo, mas essa expertise do direito também ajuda. Te dá muito embasamento. Dá, porque a gente entende. Mas outros corretores também, eles já são maceteados. Não, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Até quem não é advogado, tem muito corretor que sabe muito. É verdade. Nem é advogado, mas por causa da prática, de estar em cartório, de estar perguntando. Você às vezes vai num cartório, pegar uma certidão, às vezes você tem uma aula com o pessoal de lá do cartório. Porque eles dizem, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é para ser assim, isso aqui é assado, busca isso, busca aquilo. Então a prática vai ajudando também. Isso ajuda, eu penso que... No meu caso, quando eu não digo sempre que eu sou advogada, né? Mas ajuda quando a gente diz que a cliente fica, às vezes, mais tranquilo, assim. Que o contrato vai sair mais redondinho, que vão ser respeitadas as partes e tudo, mas faz parte. Hoje você atua vendendo qual tipo de imóvel? Então, médio e alto padrão. E eu trabalho mais com proprietário, aquele que quer vender o seu imóvel. Né? Então, o proprietário, vamos dizer assim, que é o meu cliente. Ah, entendi. Entendeu? Que legal. Aquele que quer comprar, se eu tiver, ou então algum colega, existe também essa questão da parceria. A gente trabalha muito em parceria. Às vezes eu tenho... Não existe isso. Não existe. Às vezes eu tenho um imóvel, mas aí o meu colega tem o comprador e a gente junta.
né? Que bacana! Isso é legal. Adorei A parceria isso. é muito incentivada onde eu trabalho e eu gosto disso, porque nem todo mundo tem tudo, né? Como eu sou foco no proprietário, eu nunca estou procurando imóvel, quase nunca estou procurando imóvel, é raro. Quando é um cliente muito assim específico, procura para mim e tudo, aí eu vou dar uma pesquisada. Pra não dizer não. Às vezes eu digo, olha, eu pesquisei, não encontrei o que tu queres. É melhor você procurar com outros colegas. Entendi. Eu não fico também prendendo a pessoa, né? Muito legal. E o proprietário não. O proprietário me procura, olha, André, eu quero vender meu ponto comercial, meu prédio comercial, quero vender meu apartamento, a minha casa. Então a gente lida mais com o proprietário. Andréia, nossa, olha, o papo foi tão bacana. Foi bom mesmo, adorei. É? Eu quero que você fale, por favor, aqui as redes sociais, para as pessoas te encontrarem no Instagram, mandar um direct para você. Olha, eu tenho certeza que muita gente, Andréia, eu quero vender minha casa. Oh, meu Deus. Meu Instagram é @_andrea.martins. Ai, olha, Andréia, a gente vai encerrar aqui. Olha, vou repetir o arroba da Andréia. @Andrea.martins. Andrea.martins. Está na tela, gente. Meus amores, olha, quero encerrar o programa de hoje mandando um abraço muito fraterno, carinhoso. Dona Terezinha, que mora na Passagem Pinheiro, casa 29, no bairro da Terra Firme. Gente, ela tem 78 anos. E ela assiste ao programa Inspiração todos os dias. Dona Terezinha, um beijo, eu vou lhe visitar, Dona Terezinha. Segue aí, @Inspiração com Jerusa. Eu vou estar indo até a casa das pessoas. Se você tem uma história inspiradora, daquelas que inspiram outras pessoas a seguirem seus sonhos, fala comigo no direct ou através do WhatsApp 999941212. Se você é empresário e você começou do zero e você hoje é um grande empresário, eu quero ir até você contar a sua história. Se você é uma mulher batalhadora, vencedora, fala comigo também. Eu quero ir contar a sua história. Então, não é uma despedida, é um até breve do programa Inspiração. Eu vou estar nas redes sociais com você. Se você tem uma pessoa a partir de 60, 70 anos na sua casa que não tem rede social, ajuda ela a assistir o programa Inspiração através do YouTube e ficar atualizado também através do Instagram que está aparecendo na tela. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau, gente. Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri Life. Suplementos alimentares de qualidade.